Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós somos o grupo composto por mim, João Gabriel, pelo Giovanni e pelo Tasso. E hoje nós vamos falar sobre CO2 e CO. Vou começar falando sobre o CO2. O que é o CO2? O dióxido de carbono é um composto químico constituído por dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono. A representação química é CO2, como já vos falei. O dióxido de carbono foi descoberto pelo escocês Joseph Black em 1754. Estruturalmente, o dióxido de carbono é constituído por moléculas de geometria linear e de caráter apolar. Este gás é gerado através da combustão completa por meio de uma reação química que tem como resultado a formação de CO2 e água. Ele também pode ser emitido em erupções vulcânicas, queima de compostos orgânicos como a madeira e também em processos de fermentação. Dentre suas aplicações se destacam a conservação de órgãos durante seu transporte, fabricação e conservação de alimentos e bebidas gasosas e alcoólicas, inclusive em estufas para estimular o crescimento das plantas. Em seu estado sólido, o CO2 é conhecido como gelo seco. O monóxido de carbono é um gás altamente tóxico, com limite de tolerância de 39 ppm em jornada de trabalho de até 48 horas por semana, segundo a NR15. Qualquer processo que haja uma combustão incompleta produz o monóxido de carbono. Essa queima incompleta geralmente ocorre dada a baixa quantidade de oxigênio envolvida durante a queima do combustível, assim como uma temperatura não tão elevada. Portanto, esse gás não é formado naturalmente e pode ser gerado em várias circunstâncias, como, por exemplo, através do uso de caldeiras a carvão e gás. Mecanismos de combustão interna, como os motores ou a gasolina diesel, que são as principais causas da exposição de trabalhadores ao monóxido de carbono. Dióxido de carbono e outros gases compostos por dois ou mais átomos diferentes é uma forma característica e exclusiva de absorver a radiação infravermelha. Tais gases são detectáveis através de técnicas IV. Vapor de água, metano, dióxido de carbono e monóxido de carbono são exemplos de gases que podem ser medidos através do sensor IV, que é um sensor infravermelho. Esse sensor é a tecnologia mais amplamente usada para a detecção de CO2. A medição do monóxido de carbono ele é um dispositivo que consiste em um circuito integrado do tamanho de um chip com sensor eletrônico, o CO, e outro de metano, já desenvolvidos e patenteados pelos pesquisadores. Os sensores são compostos por óxidos semicondutores, como de sério em escala nanométrica, da bilionésima parte do metro, e em contato com o CO e outros gases. Esses óxidos apresentam uma mudança de resistência que é processada e interpretada pelo circuito eletrônico como um sinal para interromper o fluxo de gás no equipamento em que o sistema está instalado, como um aquecedor de água. Bom, seguindo o que o Tasso falou, isso aqui são empresas famosas no ramo que fabricam medidores e analisadores, a White Martins e a Clipper, e também tem a Axo. E nas outras duas fotos são medidores que nós usamos para vocês entenderem sobre o que estamos falando. O uso do CO2 é bem amplo. Ele é usado no caso de bebidas carbonatadas, que são bebidas efervescentes, como refrigerantes, algumas bebidas alcoólicas, até no processo de estufas de plantas. Sua utilização também é feita em extintores de incêndio, no objetivo de isolar o incêndio do combustível. Além de outros usos, eles também são utilizados em cilindros na prática de paintball e aquariofilia, na regulação do pH da água. O monóxido de carbono, por ser rico em carbono, é muito utilizado na indústria de minérios para a produção de ferro, níquel, cobalto e outros metais. E durante esses processos em siderúrgicas, o carbono é utilizado para retirar o oxigênio desses minérios. Já na indústria química, ele é utilizado na síntese de compostos orgânicos como ácidos, plásticos, ésteres e álcools.